Muito boa noite! Hoje o Gazeta Esportiva tá sensacional. Celso Cardoso, Flávio Prado, Michele Janelli, você aí do outro lado da telinha acompanhando a gente, além dos nossos câmeras, nossa equipe técnica, o Montanha comandando a nave junto com o chileno. E olha, o Brasil tem um novo presidente da República, mas o Campeonato Brasileiro segue com o mesmo líder. O empate entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã manteve a diferença de 4 pontos entre o primeiro e o segundo colocado da competição. O clima desse jogo foi de uma verdadeira final antecipada. Flamengo e Palmeiras foi um confronto com cara de decisão. Os paulistas chegaram assustando na bola aérea após vacilo do goleiro César, que Pará afastou. Pouco depois, Johan recebeu de Borja e ajeitou para o bom chute de Guerra. O Flamengo começou a reagir depois desse arremate de Vitinho. O camisa 14 voltou a assustar. Após bela jogada pela esquerda, Paquetá desperdiçou. Vitinho estava infernal, ele driblou Antônio Carlos e avançou na área, mas na hora de cruzar Dracena, conseguiu desviar. A melhor chance do primeiro tempo foi do Palmeiras. Guerra sozinho chutou mal para a defesa de César. Na etapa final, o líder do campeonato abriu o placar. Dudu recebeu de Antônio Carlos e chutou colocado para fazer 1-0. O Flamengo voltou a levar perigo. Everton Ribeiro acionou o Paquetá, que chutou para a defesa de Everton. Vitinho continuou levando perigo e agora cruzou para Everton Ribeiro finalizar e o goleiro palmeirense defender novamente. De tanto insistir, o rubro-negro conseguiu o empate. Marlos Moreno, em jogada individual, fez o Maracanã explodir de emoção. O camisa 17 ainda conseguiu um bom lance e tocou para Paquetá perder outro gol. E ficou nisso, Palmeiras 1, Flamengo também 1. Nos últimos 85 dias, nós jogamos 24 jogos, sendo que uns 6 ou 8 fora do país, com viagens internacionais, viagens, lesões, cartões, emocional, isso equivale a cada 3 dias um jogo. Tem um momento que não dá para cobrar mais dos atletas e nem de um grupo. Eu acho que o título provavelmente será definido nas últimas 3 rodadas. Com a vantagem de A ou de B, depende de como as coisas continuarem também na Libertadores. E aí ver e juntar os cacos de toda essa situação e tentar reverter o jogo em casa com o apoio do nosso torcedor e com mais uma entrega da nossa equipe. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportivo. O resultado para o Palmeiras foi ótimo. E a rodada também foi muito boa. Inter não ganhou, o São Paulo também ganhou, mas a distância ainda é muito grande, 7 pontos. O Grêmio perdeu, quer dizer, então o resultado do Palmeiras foi muito bom. Apesar do chororô aí do Filipão, em relação a jogo, quarta, domingo, que não era uma novidade, o Palmeiras montou um elenco muito grande, sabendo disso, ciente disso, né? Se fosse uma novidade nesse ano, um calendário assim apertado, há mais de uma década. Né? Aliás, desde que o Campeonato por Pontos Corridos foi implantado, o calendário ele é apertado. Piorou um pouco mais quando os clubes que participam da Libertadores também participam da Copa do Brasil, né, entram nas oitavas de final, mas até aí não tem nenhuma novidade. Então o Palmeiras se planejou para isso. Então a reclamação, apesar de ser válida em termos de calendário, em relação à performance do time, não cabe muito, não. E vou além, né? O Palmeiras tem pela frente o Santos e o Atlético Mineiro. Se vencer esses 2 jogos, já era. Palmeiras campeão, Flávio. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele, amigo do Gazeta Esportiva. Entendo que o Palmeiras será campeão de qualquer forma. Eu não consigo via no Flamengo um adversário. Cheguei até a falar alguns dias atrás que, para mim, o campeonato se resumia a Palmeiras e Flamengo. E a decisão foi no sábado, o Flamengo perdeu a chance de se aproximar. Agora vejo o Palmeiras com um caminho muito aberto para ganhar esse campeonato. Eu acho importante um cara como o Luiz Felipe Scolari se posicionar sempre. Eu acho muito importante. Você ponderou uma série de situações, mas é vergonhoso, né? O calendário não muda nada. Você vê que o ano que vem vai ser igual e tal. Não muda nada. Então, apesar do Palmeiras ter um elenco importante, existe o lado emocional, existe o lado
concentração, você não consegue treinar, não consegue passar ideias para os seus jogadores. Isso tem que ser melhorado. Nós temos que pensar no jogo como um todo, nós temos que pensar no espetáculo, no evento como um todo, porque os jogos são pobres. Esse jogo não foi tanto, foi um jogo até legal. Mas normalmente a gente tem espetáculos pobres, tem partidas com uma técnica muito, muito limitada, e a gente pode fazer mais do que isso. Até com os jogadores que nós temos, que não são os principais, né? Vivemos de veteranos e jovens, e jogadores de nível médio, mas dá para fazer coisa melhor. Muito bem. Liderando o Brasileiro e na semifinal da Libertadores, o Palmeiras tem chances de levantar 2 importantes canecos ainda este ano. Por isso, na nossa enquete do dia, a gente quer saber o seguinte: o Palmeiras ganhará o Brasileirão e a Libertadores? Está difícil essa Libertadores, hein? Foi muito palmeirense o cara que fez essa enquete hoje. Não, na verdade eu acho. A enquete é diferente. Palmeiras vai ganhar Brasileirão e Libertadores. E sim... Somente o Brasileirão? Somente a Libertadores, só a Libertadores ou nenhum dos dois. Ah, bom. Entendeu? Eu acho que só o Brasileirão. Eu acho que só o Brasileirão. Não vale, eu já falei esse. Não, mas eu ia falar. Sua opção perdida. Você antecipou. Opção perdida. Não, tô brincando, pode escolher. Que só que Brasileirão. Acha que vai ganhar os dois. Libertadores e Brasileirão? Vira contra o Boca? Nós, pô. Não, mas nós, né? Vou torcer. É nós é Corinthians, é né, verdade, Palmeiras? É verdade. Então, dá-lhe porco. Pronto. Ah, bom, entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto. Você também pode participar do programa mandando aqui na nossa hashtag mensagens nas redes sociais com essa hashtag Gazeta Esportiva, falando se você acha que dá pro Verdão, dá no Brasileirão, ou na Libertadores, ou em nenhum dos dois, ou nos dois. Acho que é isso a enquete, né? Entra lá no site e dá uma olhada. Se o Palmeiras se aproximou do título do Brasileirão, o Coringão conseguiu se afastar um pouco do fantasma do rebaixamento e venceu uma partida na competição depois de 5 jogos. Tudo isso graças a um velho conhecido da Fiel. Sabadão com mais de 35 mil torcedores na Arena Corinthians, que chegou à marca de 1 milhão de pagantes em 2018. Público bom para acompanhar o duelo contra o Bahia, adversário direto na luta contra o rebaixamento. O Timão, com o paraguaio Sérgio Dias na vaga do lesionado Jadson, até tentou, mas pouco criou no primeiro tempo. As melhores chances, inclusive, foram do Bahia, que colocou o Cássio para trabalhar num chute de Ramírez e assustou no cabeceio perigoso de Nilton. No intervalo, Jair Ventura fez uma substituição de luxo se pensarmos na história do Corinthians. Tirou o Emerson Sheik, de 40 anos, e colocou o Danilo, de 39. Poucos imaginavam, mas o camisa 20 virou o protagonista da partida. Pouco mais de 1 minuto depois de entrar em campo, a estrela de Danilo brilhou. 1-0 Corinthians. Festa da torcida e dos companheiros para o jogador que não marcava desde o dia 23 de julho de 2016. Mas veio então o que parecia ser o castigo para o Corinthians e para Danilo, que cometeu pênalti em cima de Nilton. Cleiton bateu e deixou tudo igual em Itaquera. Mas aos 43 minutos, adivinha quem apareceu para decidir a parada? Ele, de puxeta, garantindo a vitória do Timão, que graças ao Zidanilo volta a respirar um pouco mais tranquilo no Campeonato Brasileiro. O Danilo chamou hoje todas as atenções, né? Eu brinquei com ele agora ali. Falei, pô, você foi tão protagonista que você conseguiu fazer 2 gols e ainda dá um gol pros caras. Ele, pô, nem me fala, professor. Mas feliz pelo Danilo. A história que o Danilo representa dentro do futebol. Tudo que ele já ganhou. E um cara que teve poucas oportunidades comigo. E quando precisou até de volante, eu botei e ele foi. E sempre o mesmo profissional, a mesma pessoa, trabalhando. Falei, isso serve de exemplo para os mais jovens, né? 2 anos e 3 meses sem fazer um gol, você imagina a vontade que eu tava, né? Ainda mais sou um jogador que sempre joguei, sempre atuei muito na temporada. E esse ano joguei pouco, e quando joguei 10, 15 minutos, né? Não tive nem metade de um jogo como foi hoje. Então, e sempre esperando a oportunidade, né? Ainda mais hoje, num jogo decisivo como esse, acho que era o jogo que era pra mim, né? Acho que todo jogo do Corinthians aí em finais, em decisões, sempre eu faço gol e decido. E hoje foi de novo. O Jair não achou um 9 ainda, né? Ele tá procurando um 9. Pode ser vocês, camisa 9? Eu jogo ali também, né? Acho que já joguei aqui vários jogos assim, como esse falso 9 ali.
Com certeza, acho que descer, como eu falei, quem decide é ele. Tá todo mundo buscando espaço aí, aproveitando as oportunidades. E futebol é assim, quando você menos espera, a oportunidade aparece. Então, tem que aproveitar e hoje, graças a Deus, eu aproveitei. O Danilo dispensa, né, apresentações. Todo mundo sabe da capacidade, do poder de decisão dele. Mesmo já mais veterano, não sendo titular, ele sempre entrou e contribuiu muito para o time do Corinthians. Fez isso ontem depois de uma contusão muito longa, ele jogou muito pouco desde que ele se contundiu. Falávamos até ontem na mesa que ele correu o risco de perder o pé. Sim. Um jogador veterano e com uma visão de jogo ainda ímpar, sensacional e um poder de fogo também que você não pode questionar. Ele sabe se colocar, ele pode não ter mais a velocidade do passado, ele não pode ter mais o fôlego do passado, mas ele sabe o que faz com a bola. E isso é o mais importante. Acho que o Danilo ainda vai ser muito útil. Ele pretende ainda jogar mais um ano com a camisa do Corinthians. Eu acho que ele pode apoiar justamente nessa nova função, Flávio. Jogando como um falso 9. Sabe bem fazer o pivô, sabe bem distribuir a bola, se colocar. É um jogador que pode ser muito útil para o Corinthians ainda. Você falou, ele sabe o que faz com a bola. E aí eu acho difícil nós acharmos 10 jogadores no Campeonato Brasileiro que sabem o que fazer com a bola. Sim. Esse é o negócio. Por isso que eu falo, o futebol brasileiro ele se resume a jogadores veteranos, né, que não teriam condição física de jogar 90 minutos, muito menos no futebol europeu, jovens, bem jovenzinhos mesmo, meninos que daqui a pouco já vão para o exterior, e um monte de jogador nota 5, 6. É isso. Então, quando entra um jogador desse nível, que sabe trabalhar bola, que conhece, que domina uma bola, um jogador mesmo de futebol completo, faz uma diferença enorme. É o que aconteceu com o Danilo nesse jogo de sábado. Muito bem. Quem também aproveitou a rodada foi o Santos. O alvinegro praiano demorou para vencer a retranca do Fluminense na Vila Belmiro, mas conseguiu um bom resultado. Destaque para Gabigol, artilheiro do Brasileirão e autor do gol 12.500 da história do Peixe. Quase 9.000 pessoas no Alçapão. Peixe vestindo dourado. Homenagem ao bimundial de clubes lá dos anos 60. Com força máxima em campo e de olho numa possível vaguinha na Libertadores. Flu de uniforme raiz, equipe reserva, priorizando a Copa Sul-Americana. Dodô inicia os trabalhos pela linha de fundo. Vanderlei mostra as garras mesmo com impedimento assinalado. Com Derlis ou Derlis na ponta, o Santos é mais agressivo no segundo tempo. Rodolfo trabalha muito mais agora. Bombardeio para cima dele e de sua amigona, a trave. E aí, Gabriel? Gabigol, artilheiro do campeonato ou Gabi, tiro de meta? Já o voleio do Rodrigo é coisa linda. E bolinha teimosa, hoje não? Enfim, Gabriel é vítima. Protagonista. Pênalti marcado pelo espantador de quero-quero. O juizão Heber Roberto não havia dado. Aos 38, Gabi, gol. O alvinegro praiano desencanta. Vitor Ferraz, 2-0. E escancara de vez a porteira fluminense. Sanches transforma o sofrimento santista em goleada. A gente vem numa recuperação muito boa. Estava 9 sem perder, perdemos para o Cruzeiro. Já estamos a mais 6, né, sem perder. Então é uma recuperação boa. A gente vem jogando um bom futebol. Não é sempre que você joga bem, mas na maioria dos jogos nós temos jogado bem, né? O pessoal tem subida de produção. Eu acho que isso é devido aos treinamentos. E faltando 7 jogos, a gente tem uma ambição, que é chegar na Libertadores, e temos que fazer o melhor nessas 7 partidas que faltam, né? São todos jogos duros. Sábado você já tem o Palmeiras, então é jogo duríssimo, a gente tem que se preparar muito bem. Flávio, não é só pelo resultado, os gols saíram nos minutos finais do jogo, mas pelo que criou o Santos, pelas oportunidades, por buscar o gol. O Santos está... A gente falava muito do Grêmio, né? Que o Grêmio era um time que propunha o jogo. E agora a gente vai colocar o Santos também. Essa é a característica do Santos. É, de propor o jogo. E é mérito do treinador também. Então, porque o Santos andou num período aí meio bravo, né? Que ele estava se defendendo com o Jair
Ventura, era um time fora do que se chama de DNA do próprio Santos. Do padrão, o Levi né? Coupe estava assim, feio. Desde que teve uma passagem rápida do Elano horrorosa por lá, o Santos virou um time horroroso de contra-ataques. O Levi seguiu com aquilo, o Jair Ventura nem se fala, e agora o time está voltando a ser o que sempre foi, né? O Santos é um time. 12.500 gols, você ouviu a Michele falando? Eu acho que é o maior ataque do mundo em termos de história. Se não for, do Brasil disparadamente. Se não, é o time que mais fez gols no mundo. Talvez só o Real Madrid tenha feito mais ou um pouquinho menos. E eu acho legal preservar isso, como acontece na Inglaterra. Claro. Alguém vai falar assim, o Arsenal não ganha nada faz um século. Ok. Não muda nada. Mas mantém a filosofia de futebol bonito, de futebol vistoso, de buscar o gol, de ser ofensivo. E o Cuca, ele é responsável por isso, Flávio. A gente tem que dar um mérito para ele. Carlos Sanches também. A vinda do Carlos Sanches também ajudou, isso é verdade. Bom, para completar a ótima rodada dos paulistas, o São Paulo conseguiu dar fim ao jejum de 6 jogos sem vencer, derrotando o Vitória em Salvador. No Barradão, o São Paulo teve a iniciativa após a cabeçada de Rojas. Ronaldo defendeu. O Vitória respondeu com Maurício Cordeiro. A bola passou com perigo. Do outro lado, Diego Souza foi acionado e deu trabalho ao goleiro Ronaldo. Em outra chegada rubro-negra, Rainer arriscou de longe e Jean teve que se esticar para evitar o gol. Na sequência, Luan recebeu de Diego Souza e chutou. Ronaldo salvou com o pé. A pressão visitante surtiu efeito no minuto seguinte. Assistência de Rojas para o chute de primeira de Bruno Alves. 1-0 São Paulo. Na volta do intervalo, quase o segundo do São Paulo nos pés de Rojas, que se lesionou no lance. Pelo Vitória, Maurício Cordeiro invadiu a área e obrigou a Jean a fazer grande defesa. O jogo terminou com a vitória do São Paulo por 1-0, mas ainda houve tempo para uma confusão. Ex-goleiro do Bahia, Jean provocou a torcida do Vitória. Os jogadores do time baiano não gostaram e foram tirar satisfação. O árbitro Leandro Voaden também não curtiu a atitude e Jean, com o jogo encerrado, foi expulso. Nós temos o risco de uma pérdida grande de confianza y a confianza vuelta con los triunfos, con los 3 puntos. Eso, por más que trabaje, por más que fale, por más que tente levantar o ánimo de los jugadores, no tengo como a victoria. Entonces vamos a tener una semana con más tranquilidad y tenemos na frente juegos muy importantes que tenemos que lutar muito, que melhorar para tentar ganhar novamente. Flávio, o São Paulo matematicamente tem chance. Tem até de título. Até de título, né? Libertadores está praticamente garantido. Na fase de grupos. O que convenhamos, fase de grupos vai entrar, claro. Para quem lutou para não cair nos últimos anos, né? Garantir vaga na Libertadores, fase de grupos. Sim. Já é um grande feito para o Aguirre. Quando a gente mostrou no Mesa Redonda, né, que o São Paulo estava, onde o São Paulo estava no ano passado e retrasado. Né? 12º e 13º. Pois é. Bom, agora está em 4º lugar, está muito bem. Se ganhar do Flamengo e o Palmeiras perder do Santos, pode até ter chance matemática. Não acredito, mas de qualquer forma está cumprida a missão. Flávio, e outra coisa que a gente pode até acrescentar também. Vai fazer 10 anos que o São Paulo conquistou o último título brasileiro. Sim. Nesse período, ganhou aquela Copa Mercosul. Metade de um jogo que o pau quebrou no vestiário. Meio título da Mercosul. Pois é. Da Sul-Americana. Meio Sul-Americana. Então, antes de apontar... Contra um time desse tamanho da Argentina, tal de Tigres. Pois é. Então, antes de ficar apontando o dedo pro Aguirre, que tem lá os seus defeitos e as suas qualidades, né? Mas o trabalho dele não é ruim. Não é mesmo. A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro será encerrada logo mais às 8 da noite com o jogo entre Ceará e Atlético Mineiro no Castelão. Nas demais partidas, destaque para os tropeços de Grêmio e Internacional. Em São Januário, o Vasco recebeu o Internacional e quem marcou primeiro foram os visitantes, com Jonathan Alves aproveitando o rebote do goleiro Martin Silva. O empate cruzmaltino foi polêmico. Após pênalti duvidoso, Maxi Lopes concluiu bem a cobrança e deixou tudo igual. Vasco 1, Inter também 1, placar final. Em Porto Alegre, o Grêmio repleto de reservas acabou perdendo para o Sport.
O Leão abriu 2-0 com gols de Jair e Matheus Gonçalves, mas os donos da casa ainda descontaram no primeiro tempo com Matheus Henrique. A etapa final começou pegando fogo. Aos 5 minutos, Madison sofreu pênalti e Juninho Capixaba deixou o placar em igualdade. Cerca de 50 segundos depois, o clube pernambucano voltou a ficar na frente após esse gol de Gabriel. O tricolor gaúcho voltou a empatar, dessa vez aos 13, com Tony Anderson. 5 minutos depois, Jair fechou o placar. Final, Grêmio 3, Sport 4. O Cruzeiro não tomou conhecimento do Paraná no Mineirão. Logo no começo do jogo, Arrascaeta fez um belo gol e abriu o placar. A festa ficou melhor quando o Fred reencontrou as redes depois de um longo período sem marcar e fez 2-0. Só que ainda no primeiro tempo, o Paraná esboçou uma reação após esse gol contra de Egídio. Na etapa final, as esperanças do Paraná se acabaram depois que Rafael Sobis converteu um pênalti que ele mesmo sofreu. Final, Cruzeiro 3, Paraná virtualmente rebaixado 1. Jogando em casa, o Atlético Paranaense saiu perdendo diante do Botafogo depois que Brenner abriu o placar cobrando pênalti. No segundo tempo, o Furacão reagiu e, precisando do resultado para se aproximar ao G6, conseguiu a virada com os gols de Bergson e Pablo. Final, Atlético Paranaense 2, Botafogo 1. Na Arena Condá, a Chapecoense conseguiu um resultado importante na briga para fugir do rebaixamento. Com esse gol de Wellington Paulista, o Verdão da Oeste venceu o América Mineiro por 1-0. Vamos dar uma olhadinha em como ficou a classificação. Põe na tela, Montanhal. Palmeiras, líder com 63 pontos, manteve a vantagem em relação ao Flamengo, segundo colocado. Na sequência, Internacional, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro fechando o G6. O Santos é o 7º e colou de vez na briga por uma vaga na Libertadores. Aí em seguida aparecem Atlético Paranaense, Cruzeiro e Fluminense. Virando a página, temos Fluminense, Corinthians, Bahia... Por que Fluminense ficou na outra página, né? Corinthians, Bahia, Vasco, Botafogo, Ceará e América Mineiro. Na zona de rebaixamento, Chapecoense, Sport, Vitória e Paraná. Lanterninha, 17 pontos. Eu lembro quando falava, tá com 15, não sai do 15. Nossa, horrível. Horrível. O Corinthians aqui deu uma respirada, né? Essa coisa do risco de segunda divisão, que matematicamente ainda existe, mas agora é bem menor. Há projetos melhores do que o Corinthians para a Série B. O Corinthians é um belo projeto para cair, muito bom, mas há piores. Repito o que eu disse aqui na semana passada, desses aí que lutam para não cair, né, do Botafogo para baixo, o único que eu tenho certeza que não vai cair, pelo futebol apresentado... O Fluminense. Ceará. Não, o Fluminense está de sacanagem. Porque o Ceará ataca. O Fluminense está na página, na outra página. Cima, tá bom. Está na outra página. Mas o Ceará não cai. O Lisca doido faz um belo trabalho. E olha que interessante, teremos Fortaleza e Ceará, se isso acontecer, no Campeonato Brasileiro do ano que vem. Ótimo, o Ceará merece. Legal. E a classificação, mais especificamente aí, a posição do Corinthians na tabela, foi o tema de hoje do nosso quadro Vini na Rua. Danilo é seleção, cê é louco! Danilo é seleção! Cê é louco! Série B nunca mais! Série B nunca mais! Cê é louco, filho! Ei! Acorda, Corinthians! Tá valendo no meu jornalzinho que você ainda tem chance de cair pra segundona, Belo! Cê é louco, mano! Como assim, mano? Os números, Belo, os números não mentem. Eu, por exemplo, tenho 81% de chance de título. Já você tem 4% pra cair pra segundona. Você é louco? Como assim, mano? Você é louco, mano? Eu não escapei 100%, mas estamos quase lá, mano. Mano, tava pensando aqui,
será que o Timão ainda tem chance de cair pra segunda divisão? Ou será que nós já escapamos? Torcendo pra cair. Olha o palmeirense, velho. Pô, me ajuda aí, Palmeira. Sinceramente, tem muito time ruim pra cair, por isso que não vai cair. Ó, 4% de chance de cair, mano. 4% é muito pouco, mano. Mas vai cair. Só tem palmeirense, mano. Não tem um corintiano pra falar comigo, mano. Amigão, você é corintiano também. Você tem cara de corintiano, mano. É nóis. É nóis. Vai, Corinthians. Itaquera. Caiu em Itaquera. Já era. 100% de certeza que não cai. 100% que não cai. Se livrou, nunca ficou ameaçado, nunca esteve. Tem 4% de chance ainda. Nunca esteve ameaçado. Já caiu. Mas tá longe ainda, meu irmão. Não tá não, é só passar a perna que derruba. Olha os caras, mano. Os caras querem derrubar o Corinthians, mano. Caiu em Itaquera, é mais ou menos, né, mano? A realeza do futebol é toda verde e amarelo. O melhor de todos os tempos, é claro que foi o Pelé. A rainha do futebol feminino, indiscutivelmente, é a Marta. E agora, quando o assunto é nas quadras, não tem pra ninguém. O cara é mesmo o Falcão. Aos 41 anos, ele se despediu ontem da seleção brasileira e deixou uma marca pra lá de especial. O Brasil tem o rei do futsal. Na partida contra o Paraguai, em Jaraguá do Sul, o craque Falcão fez a despedida da seleção brasileira e ainda por cima marcou o gol 400 dele com a camisa amarelinha. A marca histórica foi alcançada em grande estilo, com um toque de letra. O eterno camisa 12 ainda fez mais um gol no duelo que terminou com um placar de 4-2 para o Brasil. Aos 41 anos, Falcão deixa a seleção após 258 jogos e 29 títulos conquistados. Daqui a pouquinho, às 7 da noite, Bauru e Pinheiros definem a segunda finalista do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. Do outro lado da chave, deu Osasco Audax para cima do Rinodê Barueri. Veja como foi. Uma grande festa em Osasco para empurrar o time da casa, que precisava vencer o jogo e ainda o Golden 7 para chegar à final do Campeonato Paulista. A missão começou com relativa facilidade. O Audax fechou o primeiro set em 25-18. Mas o Rinodê reagiu, 25-18 no segundo e o mesmo placar no terceiro set. Sob pressão, Osasco começou mal o quarto set, mas se recuperou e, empurrado pela torcida, fechou a parcial em 25-19. E assim chegou embalado ao tie-break, fechando o jogo em 15-9 e 3-2. No Golden 7, o Osasco Audax foi um rolo compressor, 25-16. Na jogada da peruana Leiva. E assim, o projeto da cidade de Osasco chega à sua 7ª final consecutiva. A gente começou o jogo mal, né? No primeiro set, a gente fez um péssimo primeiro set. A gente conseguiu retomar o jogo no segundo e jogamos bem no terceiro set, abrimos 4 pontos e aí começamos a cometer erro, principalmente no nosso passe. E foi assim depois a tônica do jogo. Nosso passe caiu drasticamente, uma linha de passe que é uma linha boa. Mas acho que eles jogaram melhor nos momentos decisivos e mereceram. Nós nos preparamos sim para 6 sets e foi o que aconteceu. Mas eu acredito muito na nossa equipe, a gente está indo em formação, a gente está em crescimento e é isso que a gente tem que criar essa casca. A gente tem que gostar de ganhar, a gente tem que gostar de títulos e a gente vai buscar, é isso. Meu primeiro ano em Osasco, eu já estou sentindo nessa atmosfera, a torcida, a cidade participa, o Luiz acabou de falar que essa cidade respira vôlei, então é muito importante estar aqui e levar esse time mais uma vez aí para a final do Paulista. Voltamos avisando que a votação para a escolha dos melhores do Campeonato Brasileiro segue aberta. Já votou, Celso? Vou votar. Eu pego ele no pulo ainda. Você que está acompanhando o nosso programa, pode ajudar a selecionar os 11 melhores dessa edição.
Acesse o site troféumesarredonda.com.br, tá muito lindo, tem todas as edições lá. Dê a sua participação, escolha o seu time campeão, faça parte dessa festa. Certo, Flávio? Certo, e olha, de novo, a nossa maravilhosa Lux Color estará conosco, colorindo a festa de 15 anos do Troféu Mesa Redonda. E eu estava agora conversando sobre o mesa. Nossa, quantas opções interessantes, hein? O seu voto é muito importante para nós e a festa será linda e colorida com Lux Color. Bom, e de uma notícia tão bacana como o Troféu Mesa Redonda, a gente vai para uma notícia triste, né? Que deixou o mundo do futebol em choque nessa segunda-feira. O corpo do jogador Daniel Correia Freitas, ex-São Paulo, e que atualmente estava no São Bento de Sorocaba, foi encontrado em uma estrada de terra em São José dos Pinhais, cidade bem próxima de Curitiba, no Paraná. O atleta foi morto a facadas e com requintes de crueldade e tortura. Antes da atividade de hoje, no Centro de Treinamento do São Paulo, os jogadores se reuniram no gramado para uma oração. O Daniel surgiu para o futebol no Cruzeiro, se profissionalizou no Botafogo em 2013. Além do tricolor, ele teve passagem pelo Curitiba. No primeiro semestre, jogou na Ponte Preta. Muito, muito triste essa história. Olha, por tudo que a gente leu, por tudo que a gente sabe, foi uma morte dolorosa. Foi uma morte realmente, enfim, não dá nem para imaginar. Não, e as notícias que vão chegando, que vão explicando um pouco mais do que aconteceu, ele realmente ficou vivo e ele sofreu com a morte que ele teve. Então, assim, é muito triste, principalmente para a família, de ficar imaginando o que aconteceu com o rapaz, né? Bom, quem esteve na Barra Funda agora há pouco foi o repórter Osmar Garrafa. Ele acompanhou o treino do São Paulo e traz mais informações pra gente. Depois de 6 jogos sem vencer, não dá para esconder que o resultado do final de semana contra o Vitória deu a tranquilidade que o São Paulo tanto precisava. Com os 3 pontos somados na Boa Terra, o time de Aguirre se garantiu mais uma vez no G4. Agora é pensar no Flamengo, adversário de sábado no estádio do Morumbi. E para esse compromisso, o técnico são paulino tem problemas. O atacante João Rojas teve uma lesão no joelho direito e só volta na próxima temporada. Além disso, Hudson e Jean estão suspensos e também são desfalques. Apenas complementando, Michele, nessa segunda-feira foi noticiado que o São Paulo pode contratar um goleiro para a próxima temporada, de que o tricolor não estaria muito satisfeito com o desempenho de Sidão e até mesmo de Jean, que acabou sendo expulso na partida contra o Vitória. E em contrapartida, o nome na pauta seria o de Vanderlei do Santos Futebol Clube. O jogador tem contrato com o Santos terminando no final do ano e poderia estar se acertando com o São Paulo. O tricolor não confirma esta informação e a diretoria do Santos se pronunciou através de nota oficial, dizendo que não tem nenhum interesse em negociar o seu goleiro. Do CCT da Barra Funda, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Mas a informação que corre é que o Vanderlei está de saída. Sim, mas falam também do prazo e tal. O São Paulo vai contratar um time de goleiros, pô. É bom lembrar que o São Paulo já tinha tentado contratar o Walter do Corinthians. Olha Estava tudo certo. Meu Deus do céu. Não, era para essa temporada, estava tudo certo. Aí o Walter se machucou no final do ano. Você sabe que do jeito que tá, eu ainda vou ver algum time jogar com 2, 3 goleiros. Então, cada vez jogando mais recuada, vai meter 3 goleiros lá e tal, e fica se defendendo, né? Do jeito que tá o negócio aí. Pode ser, não duvido. Porque o Santos gostaria de diminuir a folha de pagamentos dos goleiros. Mas né? tem um outro lado que também. Que é R$500 mil. É que os times se defendem tanto, mas o time também não ataca. Eu me lembro de um comentarista que eu ouvia muito no rádio, você pode botar um cone lá, sabe? Conhece esse comentarista? Conheço. Pode pôr lata d'água, tijolo. Um cone, que não vai resolver, não vai adiantar nada. Olha, depois de um domingo de folga, o elenco do Palmeiras voltou a trabalhar hoje, visando o jogo de volta das semifinais da Libertadores contra o Boca. Também nesta segunda, o clube desmentiu um boato que circulava nas redes sociais de que amanhã seria realizado um treino aberto, né, para os torcedores lá no Allianz Parque. De acordo com a diretoria palmeirense, a atividade não será realizada por conta do regulamento da Conmebol, que não permite treinos no mesmo gramado do jogo da véspera da partida.
Depois de empatar com o Flamengo sábado no Rio de Janeiro e manter a liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira e começou os trabalhos visando a partida de quarta contra o Boca Juniors, jogo de volta pela semifinal da Copa Libertadores da América. Como de praxe, apenas os 10 primeiros minutos da atividade foram liberados para a imprensa. Sobre o treino de amanhã, o Palmeiras cogitava fazer o treino aberto no Allianz Parque com a presença dos torcedores, mas teve que desistir da ideia porque o regulamento da Conmebol não permite que isso seja feito, não permite que haja treino no mesmo gramado do jogo 24 horas antes da partida. Por isso, o treinamento vai acontecer normalmente aqui na Academia de Futebol e, como vem acontecendo, apenas os primeiros minutos serão liberados para que os jornalistas possam gravar, possam registrar as imagens. Sobre o time que vai ser escalado na partida de quarta-feira, muito provavelmente será o mesmo que foi usado na semana passada em Buenos Aires. Há apenas a preocupação com o cansaço dos jogadores devido à maratona de jogos. Por exemplo, o William e também o Moisés jogaram contra o Flamengo na base do sacrifício e o Felipe Melo acabou sendo substituído durante o jogo também por causa de cansaço. Da Academia de Futebol na Barra Funda, Fernando Gavini. Flávio, é difícil. O Palmeiras tem que fazer 3 gols. Muitíssimo difícil. Eu acho que é. Terrivelmente difícil. Eu acho terrivelmente difícil. 3 gols de diferença. E não tomar nenhum, isso que é o pior. Então, 3 gols de diferença. Vai jogar com o Boca, só para lembrar. Né? Ou apostar no 2-0 para levar para os pênaltis. Aí eu já não acho tão absurdo. Eu não acho tão absurdo, não. Acho que dá para fazer. O problema é... A última vez que o Boca fez 2-0 no jogo de ida e perdeu, foi eliminado, parece que o Vale do Agabaú não era asfaltado. Mas, em todo caso, pode acontecer, não pode? Pode. Usava-se charrete em São Paulo. Então, assim, né? Tipo... E tem um outro detalhe. O Boca só não fez gol fora de casa na estreia contra o Alianza Lima. Então, lá no Peru. Você olha esse retrospecto. Todos os outros jogos fez. Tanto que aqui no Allianz Parque, o Palmeiras fez um gol aos 44, se não me engano. Aí o Tevez empatou aos 46. Mas há viradas. Sim. Há viradas, né? It's futebol, como diz a Argentina, it's futebol. Vocês vão acompanhar aqui no Gazeta Esportiva, tá bom? Aliás, você perdeu, você quer rever alguma matéria, algum comentário do Gazeta Esportiva? Chega mais, Pascoal. Quer participar do programa? Então se liga nas nossas redes sociais. Facebook é /Gazeta Esportiva, Twitter @Gazeta Esportiva, Instagram também @Gazeta Esportiva, YouTube /Gazeta Esportiva e /Mesa Redonda, tá bom? Os nossos canais lá. E hoje nós temos o programa Show de Bola, ao vivo, com os nossos queridos Osmar Garrafa e Alexandre Silvestre, a partir das 8h30 da noite, lá no site gazetesportiva.com. Beleza? Ou direto no nosso canal do YouTube, /Gazeta Esportiva. Sucesso, hein? @Flávio Prado Oficial. No Instagram. No Instagram, @Celso Cardoso Oficial. Oficial, porque tem o que não é oficial, vai saber o que eles estão postando. E o meu, @Michele Janela, eu te espero. Só o Vampeta que o que ele não mexe tem mais público do que ele mexe. Aí eu falei, você não vai falar com o cara? Ele falou, não, ele faz só coisa boa. É o velho Vamp, o dele, não é? O dele é oficial. Mas o Vampeta mesmo não é ele. Só que ele falou que o cara faz um trabalho tão bom, tem mais seguidores que ele deixou. Não vai nem brigar com o Vampeta oficial, que tá melhor que o dele, né? Tá melhor que o dele. Vamos ver como é que foi a interação, a participação de vocês aí de casa com a nossa hashtag? Tem coisa legal? Deixa eu ver se tem coisa boa aqui. Eduardo Carvalho, Zidanilo, monstro sagrado. Jair deveria ter colocado na final da Copa do Brasil. Mas eu falei isso no site gazetesportiva.com, meu amigo. Concordo. Se tivesse o Danilo, a gente não tinha perdido. Clodoaldo, lembrem-se que o Palmeiras, com um time bem inferior, já goleou o Boca no Parque Antártico. Então, não duvidem. Eu acredito, Clodoaldo, acho que tem Palmeiras 20% de chance. Jaime Rocha, boa noite, sou palmeirense e acredito que o time vai entrar em campo com sangue nos olhos na quarta e levar os 2 canecos esse ano. Porque, bom, se não entrar com sangue nos olhos, não vai mesmo. Que mais? Gente, o André escreveu muito, deixa eu ver. Não eram só poucos caracteres do Twitter? Olá, pessoal do Gazeta Esportiva, tudo bem? Meu coração de torcedor palmeirense gostaria que tivesse a dobradinha, mas o meu lado racional de jornalista acha que vencer o Boca pela diferença necessária, mesmo com o jogo em casa, não é uma missão fácil. Um abraço. André, uma missão fácil não é, né? Nem ficar com os meus 3 filhos em casa é fácil. Ainda mais fazer 2-0 no Boca e ir para os pênaltis e vencer, né? Agora, a enquete. No início do programa, a gente perguntou se o Palmeiras ganharia o Brasileirão e a Libertadores, ou somente o Brasileirão, somente a Libertadores, nenhum dos dois. O que ia acontecer? O que deu, Montanha? Deu que... Sim.
Vai Sim. ganhar a Libertadores e o Brasileirão com 42% dos votos. Obrigada, Celso, que você me ajudou com essa enquete muito complexa. É verdade. Olha, a gente termina o Gazeta Esportiva de hoje. Flávio Prado volta na sexta-feira, Celso Cardoso volta amanhã e a gente homenageia a cantora cubana Omara Portuondo, ex-integrante do Buena Vista Social Clube. Buena Vista Social conheço. 88 anos. Beijão. Boa, Tchau. dona Bona.